E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a permissividade, um outro caminho, porque daí se eu não posso, se eu não devo, né, ser agressivo, castigar e punir, porque eu já entendi que isso não vai ensinar nada de bom pro meu filho, só vai atender o meu objetivo, que é que ele pare o comportamento negativo naquele momento, o que eu devo ser? Então é uma tendência muito dos pais acabarem na permissividade. Eu não sei o que fazer, eu acabo sendo permissivo. E aí, já vou entrar aqui na leitura do livro para vocês. Então, chá comigo que eu leio para vocês e vocês escutam, né? Só escutem aí e aprendam, tá bom? E aí ele continua assim. Há uma abordagem alternativa à omissão. O que seria a omissão? A omissão é a permissividade, gente. E a utilização de táticas coercitivas, ou seja, o autoritarismo que a DP fala, né? A comunicação não violenta chama de omissão e de táticas coercitivas. E nós, da disciplina positiva, nós chamamos como permissividade ou autoritarismo. Esta outra metodologia requer consciência da diferença sutil, porém importante, entre ter por objetivo conseguir que as pessoas façam o que a gente quer, ou seja, o que queremos, o que ele não recomenda, e em vez disso, ter a clareza de que nosso objetivo é criar a qualidade de vínculo necessária ao atendimento das necessidades de todos. Dentro da comunicação não violenta, eles falam muito sobre necessidades, eu adoro. Então, assim, o tempo todo estamos defendendo nossas necessidades. Nós, enquanto pais, temos uma necessidade de ser aceito, de ser importante, de ser respeitado, de ser validado, de ser admirado, de estar certo, né? E a criança defendendo a necessidade dela. Quando tem um conflito entre você e o teu filho tem uma necessidade de ser ouvido, de ser respeitado também, de que a necessidade dele seja atendida, ou seja, o videogame, a televisão, o brinquedo, né? E você, a necessidade que é tua. Se a gente não aprende a enxergar as necessidades, a gente fica só se defendendo o tempo todo e a gente não cria pontes, a gente cria muros. É isso que a CNV fala, sobre criar pontes nos relacionamentos, ao invés de criarmos muros, tá bom? E ele continua aqui. Entendi por experiência que estejamos nos comunicando com crianças ou com adultos, quando percebemos a diferença entre esses dois objetivos e conscientemente nos abstemos de tentar conseguir que o outro faça o que queremos, ao mesmo tempo procurando criar uma qualidade de cuidado mútuo, respeito mútuo, um bom vínculo que permite aos dois sentirem que suas necessidades estão sendo levadas a sério e a consciência de que as necessidades e o bem-estar da outra pessoa são independentes. Olha só, tudo isso que ele está falando, eu vou até repetir. Ele está dizendo que quando a gente entende a diferença entre esses dois conceitos, permissividade e autoritarismo, e quando a gente entende, quando a gente percebe que o objetivo tem que ser outro, né? Não fazer com que a criança faça o que eu queira, mas fazer com que ela entenda as minhas necessidades, e para isso eu vou precisar entender as necessidades dela, fazendo de que forma? Procurando criar uma qualidade de cuidado mútuo. Cuidado mútuo, gente. Então, eu cuido e ela também cuida. Ou seja, eu passo para a criança a minha necessidade e ela aprende a cuidar da necessidade do outro também, ao mesmo tempo que ela está sendo cuidada em suas necessidades. Respeito mútuo, então não é porque é criança que eu não preciso respeitar, ou seja, ela aprende pelo modelo, pelo exemplo. Um bom vínculo que permite aos dois sentirem que suas necessidades, essa questão do vínculo é o que eu falo. Muitos pais às vezes falam assim para mim, Gabi, mas eu falo com meu filho, ele não me escuta, né? Eu não consigo criar esse diálogo, falta conexão entre você e a sua criança. Se a conexão está prejudicada, a criança não escuta mesmo. E conexão se constrói com qualidade de tempo, né? Qualidade e quantidade de tempo dedicado à criança. Se ela perceber que o que é importante para ela é importante para você, existe conexão. Agora tem pais e mães que só conseguem demonstrar amor cuidando o tempo todo das necessidades básicas do filho, ou seja, não deixa passar fome, nunca tá sujo, sempre dente escovado, sempre roupinha limpinha. Isso para a criança é o que menos importa. Se o dente escovou, se o banho tá tomado, se a roupa tá limpa, é o que menos importa. Ela quer tempo de qualidade, ela quer quantidade de tempo com você. Ela quer que você sente com ela para brincar, sente com ela para assistir um filme, que você ouça o que ela tem para dizer no dia, que você pare o que você está fazendo para dar tempo para ela. Tempo para a criança forma vínculo entre você e ela. O que mais que ele fala aqui? Um bom vínculo que permite aos dois sentirem que suas necessidades estão sendo levadas a sério, ou seja, a minha enquanto mãe e a do meu filho enquanto filho.
e a consciência de que as necessidades e o bem-estar da outra pessoa são independentes. Consciência de que as necessidades e o bem-estar da outra pessoa são independentes. O que ele está querendo dizer com isso? A forma como você se sente é você que se sente. Então, quando você diz assim, você me irrita, ele me deixa louca, né? Ou eu fico sem paciência com você me tira a paciência. Ninguém te tira nada, ninguém te coloca nada. É você quem se sente assim. Você é responsável pela sua emoção. Não é a criança responsável pela sua emoção. Porque é você que decide se vai ficar daquele jeito ou não. É você que decide como você vai olhar para a situação. Sabe aquele versículo, quando um não quer, dois não brigam? É mais ou menos assim. Então não depende do que o outro esteja fazendo, depende do que você entende das necessidades feridas que o outro provoca em você e quais são as necessidades do outro naquele momento. E aí, se você consegue enxergar isso, porque seu olhar mudou agora para a relação, você vai parar de se sentir irritado. E se começar, vai vir em você e vai falar, eu estou me sentindo irritado. Quando você faz isso, eu fico me sentindo irritada, né? A sensação está em mim. Então, eu gostaria que... É sempre assim que a CNV funciona. Diga da sua necessidade, diga do comportamento que tem causado, né, ferido a sua necessidade e depois faça o pedido. Né? Mas eu não vou entrar nesse assunto agora, senão a gente sai um pouco do livro. Mas depois a gente pode falar sobre a diferença de pedidos e de exigências, tá bom? Porque senão a gente faz o pedido, mas a gente quer que a criança cumpra o pedido. A gente está fazendo um pedido e não uma exigência. Existem diferenças entre esses dois. Então é independente o que você sente. Então a partir de hoje, não só com a sua criança, mas com o seu marido, com a sua esposa, com sua mãe, com qualquer pessoa, o sentimento é teu. Então é você que se sente. E o que você vai fazer com ele? Uma vez que a outra pessoa não está buscando conhecimento, uma vez que a outra pessoa não estuda para educar, não estuda para se relacionar, é você quem está buscando isso, o que você vai fazer com essa dor? O que você vai fazer, né, com isso que você sente? Vai depositar nele, na outra pessoa, até que a pessoa mude, eu vou continuar me sentindo assim? Ou vai aprender a ressignificar isso, lidar com isso de uma outra forma para criar pontes ao invés de muros? É basicamente isso que ele está falando aqui. É impressionante como os conflitos que de outro modo pareciam insolúveis se resolvem com facilidade. Ou seja, a gente consegue resolver problemas quando a gente olha para a situação dessa forma, tá? E ele continua assim. Ela requer uma mudança que nos distancia da avaliação moralista da infância. Então ele está falando sobre parar de disputar poder, sobre, né, deu uma pulada no parágrafo aqui. Está falando sobre a forma de uma educação diferente. E ele continua, ela requer uma mudança que nos distancia da avaliação moralista da infância. O que é essa avaliação moralista? Nós temos uma cultura moralista, né? Onde é certo ou é errado, é bom ou é mal, né? É culpado ou é inocente. Então são dualismo, e é sempre um dualismo e um moralismo que existe, né? E a gente precisa, ele está dizendo que a gente precisa se distanciar disso. Não é assim, você tá certo, você tá errado e ponto. E nos aproxima de uma linguagem baseada em necessidades, ou seja, não é sobre estar certo ou estar errado, é sobre atender as suas e atender as minhas. Então não tem certo e errado, tem pontos de vista, perspectivas e o que eu farei com isso a partir de hoje. Precisamos conseguir dizer às crianças se o que elas estão fazendo está em harmonia com nossas necessidades ou em conflito com elas, mas fazê-lo de tal forma que não estimulemos a culpa ou a vergonha nos mais jovens. Isso é muito importante. Às vezes, quando a gente vai falar sobre necessidade, muitos não conseguem criar um diálogo respeitoso e faltam, mesmo assumindo a própria necessidade, faltam com a autorresponsabilidade e devolvem e depositam isso totalmente na criança. E a criança se sente culpada por você estar se sentindo assim, tá? É como a gente diz, quando você faz isso, eu fico triste, entende? Eu fico triste quando você faz isso, eu fico triste quando você bate na mamãe, eu fico triste quando você me desrespeita, eu fico triste. Então a gente está depositando na criança a responsabilidade sobre a minha felicidade. Ou seja, se você muda, filha, a mamãe fica feliz. Mas se você faz isso, a mamãe fica triste. Então a criança entende ao longo da vida dela que ela precisa te fazer feliz, que a sua felicidade depende dela, ela se sente responsável por você.
De duas umas, ou essa criança vai sentir um peso muito grande nas costas de carregar isso pela vida inteira e vai abrir mão de todas as suas necessidades para ficar atendendo as tuas, de todas as necessidades dela, para ficar atendendo as suas o tempo todo, tá? Esse é um cenário. E no outro cenário eu não dou conta de atender a necessidade da minha mãe, mas eu me sinto culpado por isso, porque eu sei que eu faço ela sofrer, só que eu rebelo. E aí a minha conexão com a minha mãe é sempre prejudicada, porque eu não consigo atender, eu não quero atender essa necessidade dela, me sinto culpado e sofro por isso. E aí o que eu faço? Começo a respingar essa dor em outros relacionamentos e no próprio relacionamento com os meus pais, porque daí eu me distancio deles. E aí começo a ter dificuldade em ter relacionamento com outras pessoas também. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com essas frases que a gente fala, tá? Andréia disse assim: antes eu falava assim, não via maldade nisso. Graças a Deus conheci você, Gabi, e passei a enxergar o outro lado. Que bom, fico feliz. A gente sempre tem tempo pra mudar, gente. Não importa o que vocês já fizeram, né? E nem se sintam culpados pelo que vocês fizeram de errado. Comecem a mudar agora. Se vocês enxergam que isso foi errado, começa daqui pra frente, tá bom? Sem remorso, sem culpa, é responsabilidade. Eu fiz, e agora? Agora conserta e tá tudo certo. Nós temos filhos pequenos, é muito mais fácil consertar com eles do que com os adultos, ok? E aí, ele continua aqui. Deixa eu achar aqui. Precisamos conseguir dizer às crianças se o que elas estão fazendo está em harmonia com nossas necessidades ou em conflito com elas, mas fazê-lo de tal forma que não estimulemos a culpa ou a vergonha nos mais jovens. Vamos dar um exemplo. Fico com medo quando vejo você bater no seu irmão, pois preciso que as pessoas da família estejam em segurança. Olha a diferença. Fico com medo quando vejo você batendo no seu irmão, pois preciso que as pessoas da família estejam em segurança. Ao invés de, é errado bater no seu irmão. Então ele está usando até outro tipo de exemplo, né? Quando a gente fala para a criança, ei, é errado bater no seu irmão. Ou seja, nossa, o que eu fiz foi errado, né? Nossa, imagina a criança, a cabecinha da criança, né? Pensando, eu faço tudo errado mesmo. Ou, né, olhando para você assim, eu faço tudo errado mesmo. Ou, ninguém me entende, tudo é meu irmão. Entende? Isso não conecta, isso distancia. E aí o exemplo que ele deu é: eu fico com medo quando vejo você bater no seu irmão, pois preciso que as pessoas da família estejam em segurança. É difícil a gente falar assim com a criança, né? Eu sei que vocês devem estar pensando, mas eu vou falar desse jeito com meu filho? Olha só o tamanho da segunda frase: é errado bater no seu irmão. Ponto. E a outra frase: fico com medo quando vejo você bater no seu irmão, pois preciso que as pessoas da família estejam em segurança. É muito maior, né? A outra frase. Muito mais extensa, exige mais tempo nosso, mais paciência, mais criatividade, mais concentração em falar. Mas a prática leva à perfeição, já viram esse ditado? Então, quanto mais você faz, quanto mais você tenta, mais natural se torna, tá? E quando você perceber, é comum para você falar desse jeito já. E aqui ele deu um exemplo, né? Então assim, filho, tô com receio, eu fico receada de ver vocês dois brigando o tempo todo, porque a minha necessidade, o que eu gostaria é que vocês fossem amigos. Eu queria ver as pessoas aqui em casa mais felizes, em segurança, e isso inclui vocês dois. Brigar assim o tempo inteiro me deixa aflita. Eu fico aflita com isso. Entende? Eu sei que você tá brigando com seu irmão por esse motivo, você por esse motivo, vocês têm os motivos de vocês, mas não seria muito melhor a nossa família estar em harmonia ao invés de brigar? Então, assim, a gente valida alguns sentimentos, a gente entra na conversa com as crianças de uma forma diferente da habitual, que é gerando culpa, humilhação, julgamento o tempo todo, tá? E aí ele continua. Em outras circunstâncias, em vez de afirmar, você é um preguiçoso porque não arrumou o quarto, dizer, fico frustrado quando vejo que sua cama não está arrumada, porque preciso de apoio para manter a casa em ordem. Vocês entendem que o sentimento nunca está na criança? Fico frustrado quando não vejo sua cama arrumada. O sentimento não está na criança, está na coisa, está no objeto, está na situação. Fico frustrada com a cama desarrumada. Né? Porque eu preciso de apoio para manter a casa em ordem, ou seja, então você pode me apoiar, você pode me ajudar, você pode me auxiliar. A cama é o problema, não é você. Isso não é dito, gente, mas está nas entrelinhas. E lembra que eu falei para vocês que crianças são literais? Crianças, elas não conseguem interpretar a frase, elas captam a frase do jeito que ela vem. Então, quanto mais o foco tiver na ação e não na personalidade ou não na identidade da criança,
mais vínculo também você forma, menos dores você forma nela. Então, a situação é que precisa ser o problema, não a criança, tá? Quando você faz isso, né? Ou você está assim, você não é assim, né? Você fez aquilo, você não faz sempre aquilo. Porque às vezes a gente rotula. Uai, todo dia você faz isso. Pra que falar isso? Todo dia é a mesma coisa. Vai continuar sendo a mesma coisa todo dia, se você não mudar o jeito de falar. Então diga pra criança, de novo, hoje, filho, de novo ficou desarrumado. O que você precisa que eu faça para que você lembre de arrumar seu quarto? Isso você pode dizer, se quiser falar pra criança que é todos os dias. Eu não vejo nem a necessidade de tudo de novo, né? Pra mim é chegar e falar assim, olha, você esqueceu a cama. Lembra? Tem alguma coisa no quarto que ainda não foi arrumada. Gabi, mas todo dia eu vou ter que lembrar? Tá em período de desenvolvimento. Uma hora você não vai mais precisar lembrar. Mas até lá, olha para aquilo como um aprendizado, tanto para você, que vai precisar ter paciência na hora de educar, tanto para sua criança, que está aprendendo a ser responsável. E não se aprende do dia para a noite. Ah, mas ele sabe que ele tem que arrumar, ele sabe, mas ele não quer, e ele não consegue controlar aquela vontade dele de fazer outra coisa, ele acaba fazendo. Certo? Então, gente, aqui em casa, vocês acham que os meus filhos são diferentes? Eu posto lá nos stories eles arrumando a cama todo dia. Tem dia que eu chego lá no quarto, a cama tá sendo arrumada e eu não sei falar nada. Eu até me arrepio, eu até fico emocionada. Agora, a maioria do dia é assim, ó, tem alguma coisa lá no quarto que ainda não foi feita. Às vezes ele vem pra mim, mãe, porque agora nessa pandemia eu liberei o videogame pro Pedro, né? O Davi acaba jogando por tabela também, embora eu não queria, mas, né, 2 filhos, não tem como trancar o bichinho no quarto. Então eu liberei o videogame 1 hora por dia, ele pode jogar. Então ele joga das 11 ao meio-dia, né? Ganhou um videogame novo, esperou até 7 anos e meio pra ganhar um videogame, que ele me pede desde os 3 anos. Então agora a gente fez um acordo e ele pode jogar das 11 ao meio-dia. Às vezes ele vem 11 horas. Mãe, posso jogar videogame? Tá na hora. Eu falo, pode, assim que você terminar de arrumar sua cama. Faz assim, né? Daí eu dou um sorrisinho pra ele e falo, filho, se você tivesse arrumado antes, agora você não precisaria parar de jogar, né? Ou suspender a sua jogada pra arrumar, cara. São escolhas. A escolha foi sua. Vai lá e arruma. E tem pai e mãe que quando a criança faz assim, já fica nervoso. Já fica nervoso porque fala, esse olho pra mim, né? Me respeita. Então, assim, não é com você, é com a situação. A criança não quer arrumar a cama, não é você que irrita ela, é a cama que tem que ser arrumada. Porque é um pé no saco mesmo, você nunca fez nada que você teve que fazer, você nunca levantou o olho pra essa coisa. Você nunca levantou o olho pra lavar uma louça? Ontem não, domingo mesmo. Eles dormiram, eu tava doida pra deitar no sofá, eu tinha uma máquina pra estender de roupa. Você acha que eu olhei pra máquina e dei um sorriso lindo pra ela, assim, fiz um imprint com ela e falei, oi, meu amor, estou aqui para te estender. Não, eu olhei lá pra lavanderia e fiz roupa, né? Vamos lá, para a responsabilidade, depois a diversão. Igual eu ensino pra eles. E aí eu fui, estendi a roupa, terminei e cumpri. E isso serve depois de storytelling pra falar pro meu filho que eu também faço coisas que eu não quero fazer. Que eu também faço coisas que me desmotivam muitas vezes, mas eu faço porque precisa ser feito. Entende? Não é só ele. E aí todos os dias é assim? A maioria dos dias, gente. A maioria. Tem dias que eu não sou de ferro, né? Tem dias que eu olho aquela cama e eu dou uma bufada também. Eu falo, oh, meu Deus do céu, quando é que vai aprender a arrumar a cama antes de fazer qualquer outra coisa? Mas eu respiro fundo e lembro, eu sou adulta dessa relação. Eu já fui criança uma vez, eu também não gostava de arrumar cama. Até hoje eu não gosto, só que hoje eu consigo fazer mesmo não gostando. E tá tudo certo, Gabriela. Vai lá, com todo o amor do mundo, olha pra aquela criancinha que você ama e fala pra ela que a cama não tá arrumada. E aí eu vou e falo. Gabi, você nunca estourou? Já, gente, já, né? Já, tem dia que você tá de TPM, tem dia que você não tá muito naquele negócio de... Você não tá conseguindo, sabe? Fazer aquela coisa assim, amorosa com a criança. Daí eu já pego e falo, ó, né? Pelo amor de Deus, que hoje eu tô sem paciência. Então arruma aquela cama se você quiser fazer qualquer coisa depois de arrumar aquela cama. E aí ele já vai rapidinho, já arruma... E eu já falo, ó filho, hoje eu não tô no bom dia, tá? E não é nada com você, é tudo comigo, sou eu. Eu acordei azeda, eu não tô no bom dia hoje. O problema é meu, então só colabora, entendeu? Só colabora.
Eu falo, e eles já sabem, né? E às vezes ele e o Davi falam um pro outro, ó, mamãe tá brava hoje, né? Então a gente pode dizer que a gente não tá bem também, é uma necessidade nossa, ó, hoje eu não tô com paciência, eu não vou conseguir, então colaborem, pelo amor de Deus. Porque nós não somos de ferro, mas é importante a gente não depositar isso na mente da criança, como eles sendo responsáveis por isso. Nós temos que aprender a lidar com isso, certo? Essa mudança de linguagem, ele continua aqui, que evita a classificação do comportamento da criança em termos de certo e errado, bom e mal, e procura se concentrar nas necessidades, não é fácil para aqueles que foram educados por professores e pais a pensar em termos de julgamentos moralistas. Então não é fácil para você falar de necessidades. E, por exemplo, esse exemplo mesmo do videogame que eu dei, eu poderia falar de uma outra forma também. Eu poderia dizer para ele assim, olha, eu sei que a tua necessidade agora, ou eu sei que você tá com muita vontade agora de jogar seu videogame. E eu sei que você está ansioso para dar play nele. Mas eu tenho uma necessidade, filho, de ver as coisas em ordem, de que você aprenda sobre responsabilidade. E arrumar a cama é uma delas. Então vamos primeiro para a responsabilidade, depois para a diversão. Em alguns momentos eu posso oferecer ajuda. Ó, eu guardo os lençóis e você estica a colcha. Eu faço isso, gente, aqui em casa. Não são todos os dias que eles arrumam tudo bonitinho. Né? Às vezes eu guardo o travesseiro, eu dobro o lençol. Às vezes eles só dobram o lençol, eu guardo o travesseiro, eu estico a cama. Às vezes eles arrumam tudo. E às vezes sou eu que arrumo tudo. Porque às vezes eu olho para aquilo ali, vejo que eles já estão jogando. E eu esqueci de avisar que eles não tinham arrumado a cama. Às vezes eu paro, falo, ó, dá pause, né? Ficou faltando uma coisa lá no quarto. Eles param, rapidinho, vão lá, arrumam e voltam, sem reclamar. Mas às vezes eu olho, eu vejo que eles estão tão felizes jogando. Eu falo assim, gente, quantas vezes eu já passei o dia sem arrumar a cama? Quantas vezes eu já tive preguiça de arrumar de manhã e eu cheguei em casa à noite do trabalho e minha cama estava desarrumada e eu deitei assim mesmo? Sabe? Quantas vezes, quando eu era menina, antes de casar, quantas vezes eu deitei assim mesmo? Quantas vezes eu ouvi crítica, briga, humilhação, xingamento porque minha cama estava desarrumada? Não quero isso. Não quero, é só uma cama. É só uma cama. Então, às vezes eu vou lá e eu arrumo aquela cama, só que depois eu conto pra eles. Depois eu falo pra eles, ó, hoje vocês lembram que vocês tinham alguma coisa pra fazer e vocês não fizeram? E a gente vai conversando e eu falo, a mamãe fez, eu ajudei vocês hoje. E eles falam, obrigada, mãe. Mas não é sempre, gente, precisa ter um equilíbrio. Senão você acaba sendo permissiva demais, né? Mas precisa ter um equilíbrio, senão você acaba sendo autoritário ou exigente demais com a criança. Então, aprendam a ser mais flexíveis entendendo um contexto, tá? O contexto, analisem o contexto, onde a sua criança está inserida naquele momento e o que vale a pena você fazer. Certo, gente? E sem esse negócio de moralismo, né? Ah, mas se ele não for lá, o que ele vai estar aprendendo? Ele vai estar aprendendo que você apoia ele, porque no outro dia você vai fazer, né? Vai conversar com que ele entenda a importância disso. Ele vai aprender que na casa dele é uma delícia se relacionar. Ele vai aprender que ele tem acolhimento, que ele tem direcionamento. Ele vai aprender que responsabilidade é importante, mas que às vezes a gente vai deixar para fazer depois. E que nós somos assim, mas que na maioria das vezes nós precisamos fazer na hora, porque a responsabilidade tem que ser cumprida. Mas tá tudo certo se alguma coisa ficar para mais tarde. Não é aquela exigência, aquele perfeccionismo que não faz ninguém feliz e ninguém saudável, tá? E aí depois ele coloca: tampouco é simples essa linguagem, pois aprendemos com nossos pais a intervir imediatamente, aconselhar e consertar a situação. Ou seja, a gente intervém imediatamente. Escuta aqui, videogame tá ligado e a cama tá desarrumada? Não é assim? Vocês não ouviram isso? Ou vocês não fazem isso? Eu ouvia isso. A cama tá desarrumada e você tá aqui? Ah, pelo amor de Deus. E aí começa, né? E aí começa. Humilhação, xingamento, brava, desconexão. Então, assim, porque nós fomos ensinados a fazer isso. Ah lá, tá jogando ao invés de ter arrumado a cama, tá vendo? Preguiçoso, né? Tem gente que ainda rotulava vagabundo, que era pior ainda, né? Então, assim, essas coisas, gente, tá embutida na nossa mente, na nossa cultura, na nossa educação como certa, né? Porque a gente precisa consertar a situação. Só que daí a gente esquece de olhar para a situação, de perceber a situação, de sentir a situação e de refletir, tá? Então, o meu convite para vocês é esse: parar para pensar, olhar diferente, mudar o olhar. E aí, ele continua assim: por exemplo, né, quando a criança diz, ninguém gosta de mim,
Quando expressa isso, acredito que está precisando de uma conexão empática. Às vezes a criança fala, não posso nada nessa casa, você não deixa nada, né? Você é uma chata, ninguém gosta de mim. Ao invés da gente se defender em relação a isso, olha para a necessidade da sua criança. Se ela está dizendo, você não deixa nada, ninguém gosta de mim, eu não posso nada. Será que ela não está na necessidade dela sendo ferida? Será que ela não sente que tudo ela precisa cumprir, tudo ela precisa seguir regras, ela não está podendo ter autonomia na própria casa que é dela, gente? Qual é a vantagem de estar numa casa onde eu tenho que seguir regras o tempo todo? Será que eu não estou exigindo demais de um serzinho tão pequeno? Então, ao invés de se defender e falar, epa, ó o que você fala pra mim, avalie, para de atender só a sua necessidade, de querer que a criança faça, e ainda ela tem que te respeitar, e ainda ela não pode te ferir. Agora, você pode fazer tudo isso com teu filho, ele também é um ser humano. Ele também é um ser humano, ele também sente igual a gente sente. Então, ele fala aqui, né, está precisando de uma conexão mais empática, ou seja, ser mais ouvido, escutativa, menos cobrado. Ou seja, compreensão respeitosa, através da qual a criança sente que estamos presentes e realmente escutamos o que ela sente e necessita, que eu acabei de falar para vocês. O que a gente poderia dizer para a criança? Parece que você, ele dá um exemplo aqui, parece que você está realmente muito triste, não está se divertindo muito com seus amigos. É quando a criança fala assim, ninguém quer brincar comigo, né? Você tá lá num lugar onde tem um monte de criança e a criança fala assim pra você, ninguém quer brincar comigo. Ninguém quer me incluir na brincadeira. Eles estão se desfazendo de mim, né? Aí a criança fala, tô triste, ninguém gosta de mim, né? Um outro cenário. E aí ele dá uma sugestão, você dizer pra criança, parece que você está realmente muito triste. Não está se divertindo com seus amigos, né? Então, filho, tô percebendo que você tá triste, cara. Você não tá se divertindo, né? Falando de um jeito mais agente, né? Entretanto, muitos pais, tendo definido seu papel como de fazer seus filhos felizes o tempo todo, se precipitam e falam algo do tipo, gente, essa frase eu achei fantástica. Olha isso aqui. Parece que é simples, né? Eu li pra vocês, nem sei se caiu a ficha de vocês, mas olha aqui. Tendo definido seu papel como de fazer o seu... Deixa eu ler de novo. Muitos pais, tendo definido seu papel como de fazer seus filhos felizes o tempo todo, se precipitam e falam algo do tipo. Parece tão boba essa frase, mas ela tem um impacto tão profundo na educação. Nós pais, a gente tem um papel mesmo de querer que os nossos filhos sejam felizes o tempo todo, de fazer eles felizes o tempo todo. E quando a gente já conhece o caminho da felicidade, ao invés de validar, ao invés de ter empatia, a gente quer direcionar eles para aquele caminho, a gente esquece de validar sentimentos. A gente esquece de validar emoções, eles não são robôs, que é só você programar para qual caminho seguir e eles vão. No percurso eles têm desejos e vontades, e eles podem dizer, eu não quero ir agora, eu não tô com ânimo agora eu não quero, agora eu não consigo. E aí a gente, com medo deles serem felizes, com medo deles criarem pensamentos negativos a respeito de si mesmos e do outro, a gente começa a desvalidar isso e vai tentando socar na cabeça da criança o caminho correto. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? É mais ou menos assim. Quando a criança vem e fala, ninguém quer brincar comigo, a gente fala frases do tipo, ele cita algumas aqui. Bem, será que você está fazendo alguma coisa que talvez esteja afugentando seus amigos? Né? Ou discordam da criança dizendo, isso não é verdade, você tinha tantos amigos, tenho certeza que vai fazer mais amizades. Ou então oferecem conselhos. Talvez se você falasse de outro modo com seus amigos, eles gostariam mais de você. Entende? A gente tá tentando fazer a criança pegar o caminho, sabe, o bonde andando, né? Então a criança vem e fala, ninguém gosta de mim, ninguém quer brincar comigo, ninguém mais quer brincar comigo. Aí a gente já pega e fala assim, também, se você não cede, o tempo todo tem que ser do seu jeito, ninguém vai querer brincar com você mesmo. O que eu tô querendo ensinar? Tô querendo ensinar mais empatia, mais cooperação, ceder, né? O meu medo é que minha criança fique isolada do mundo. O meu medo é que ninguém mais queira ficar com meu filho, porque ele é muito centralizador, ele é muito líder. Mas ao invés de eu validar essa emoção, ao invés de eu conversar mais respeitosamente, não, eu jogo isso tudo na cabeça dele e ele se sente pior ainda, mais culpado ainda. Isso não contribui em nada, gente. Vocês entendem a diferença disso? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz e como a gente faz, porque pode dar efeito contrário, né?
Ou então a gente culpa, né? Será que você não fez nada pro seu amigo, por isso que ele não tá falando com você? Então assim, nossa mãe, tô aqui falando do meu sentimento, eu tô aqui falando que eu tô sofrendo e você tá dizendo que eu sou o culpado por isso. Cadê a conexão? Cadê o apoio? Cadê o vínculo? E eu sei que a nossa intenção é sempre proteger, mas é o que a gente causa na criança é totalmente o contrário, se sente desprotegida, desvalidada por você. E aí, gente, ele continua assim: não percebem que todos os seres humanos, quando estão sofrendo, precisam de presença e empatia. Vou mudar. Pais não percebem que todas as crianças, quando estão sofrendo, precisam de presença e empatia. Talvez até queiram conselhos, mas isso precisa vir depois de receberem conexão empática, que nada mais é do que a conexão antes da correção. Meus próprios filhos me ensinaram isso da maneira mais dura, dizendo: papai, por favor, não dê conselhos, a não ser que eu tenha recebido um pedido por escrito com firma reconhecida em cartório. E esse foi o capítulo de hoje. Lembrem-se, todo ser humano precisa de empatia e validação e conexão quando estão sofrendo. E as crianças não são diferentes, né? Porque a criança que tem que aprender na marra não vai aprender na marra, vai traumatizar. Então a gente precisa olhar para eles diferente, certo? Espero que vocês estejam gostando do estudo desse livro, é muito bacana trazer um conceito de educação com o olhar da CNV e que isso tenha, de uma certa forma, trazido alguma coisa boa aí pro coração de vocês e pra maternidade de vocês, tá bom? Um beijo grande, a gente se vê amanhã pra continuação aqui deles. Fiquem com Deus, boa semana. Fui!